Oi, gente, tudo bem? Eu tive alguns problemas com a gravação do MConf, do tipo que ela desapareceu. Então eu tô regravando a aula para vocês terem no YouTube a aula para acessar, certo? Então eu vou fazer de novo o que a gente fez na aula original. A gente vai corrigir a lista de exercícios da última semana. Depois a gente vai ver um pouco de aplicações das leis de Newton e da dinâmica no geral. E daí, por fim, a gente vai dar um iniciozinho de atrito, que foi o final ali da aula, ok? Então, vamos ver a lista de exercícios. Esse primeiro exercício, um veículo segue uma estrada horizontal e retilínea e o seu velocímetro registra um valor constante. Referindo-se a essa situação, assinale V ou F. Primeiro, é uma estrada horizontal e retilínea, certo? Então, isso aqui é um MRU. Aqui a gente também tem uma velocidade com valor constante, certo? Então, movimento retilíneo uniforme. Como o valor da velocidade é constante e a direção é constante, ela é retilínea, né? O que a gente vai ter vai ser uma aceleração zero, certo? Porque a velocidade não está mudando nem em direção, nem em sentido, nem em módulo. Então, a aceleração tem que ser nula. Verdadeiro. Depois, a resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Essa daqui também é verdadeira, porque se vocês lembram direitinho, F é igual a ma. A gente já estabeleceu que a aceleração é zero, então isso aqui também tem que ser zero, certo? E a última, a força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Essa aqui é falsa, porque a força resultante vai ser zero, né? Aqui a gente já sabe disso. Então não tem um sentido, assim. Então a resposta aqui é a letra C. Depois, aqui a gente tem uma questão que, na verdade, é uma questão de regra de 3, certo? Se vocês lembram lá da aula que a gente fez de regra de 3. O que a gente tem aqui? O peso de um objeto na Lua é de 48 newtons. Determine o peso desse objeto na Terra e dele dá a aceleração da gravidade na Terra e na Lua, certo? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que, na Lua, a aceleração é 1,6 metros por segundo ao quadrado. E nesse caso, o peso vai ser 48 newtons. Daí na Terra, a gente vai ter 10 metros por segundo ao quadrado. E daí a gente tem que achar qual é o valor desse peso aqui. Daí, se vocês lembram da regra de 3, o que vai acontecer é que a gente vai ficar com 1,6 sobre 10 é igual a 48 sobre x. Daí a gente vai ter que 1,6x. Lembre que a gente passa o x multiplicando para cá, passa o 10 multiplicando para lá. É igual a 480. E daí, passando 1,6 para baixo, a gente vai achar que x é igual a 300 newtons. Tá? Aqui, letra B. A 3, a gente vamos ir uma por uma nas alternativas. Marque a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton. Lembre que a terceira lei de Newton é a da ação da reação. A gente vai ter se um corpo causa uma força no outro, então esse aqui vai causar uma força nesse.
E o detalhe é que elas não se cancelam porque elas estão agindo em corpos diferentes, certo? Então, primeiro aqui, a força normal é a reação da força-peso. Isso aqui tá errado. Não sei se vocês lembram do desenho que o Rodrigo fez na aula dele, da mesa em cima da terra e o bloquinho aqui, certo? O peso é a força gravitacional que a Terra faz sobre o corpo. A reação dessa força é no outro corpo desse par. No caso, a reação vai ser na Terra, certo? Vai ser a força que atrai a Terra para o corpo e não a força que está aqui na mesa. A força da mesa é a força normal, certo? Que ela é uma reação da interação do corpo com a superfície, certo? Mas não do peso. Tanto que a normal ela pode ser diferente do peso que a gente vai ver mais pra frente. Ação e reação são pares de forças com sentidos iguais e direções opostas. Aqui no caso, tá errado, porque primeiro os sentidos têm que ser opostos, certo? Lembre que o sentido é para que lado aponta a flecha. Se tu tem uma força assim, a reação vai ser assim, certo? Direções opostas, aqui tem que pensar um pouco. A direção é o ângulo que está o vetor, ou a força, no caso. Então, direções opostas seria, por exemplo, assim, perpendicular uma à outra, ok? A força de ação é sempre maior do que a reação, isso aqui tá errado, porque a reação tem um valor sempre igual ao da ação, tá? Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido. Isso aqui tá errado porque tem que ter sentido oposto. Então, no fim, a resposta certa é a E. Agora, nos exercícios complementares, vamos lá. Em relação às leis de Newton, é correto afirmar que sobre um corpo que realiza um movimento circular uniforme, o somatório das forças é nulo. Não sei se vocês lembram da aula de movimento circular uniforme, mas tem uma coisa que a gente chama de aceleração centrípeta, né? O que acontece? Num movimento circular, a gente tem uma velocidade de tamanho constante, certo? Que o movimento circular, a velocidade, ela é sempre igual ao módulo, o tamanho do vetor, mas ele está trocando de direção, certo? E se ele está mudando a direção, então o vetor ele está mudando, porque para o vetor a direção importa. Essa velocidade é diferente dessa vetorialmente. Então, se a velocidade está mudando, tem que ter uma aceleração envolvida, quer dizer que tem uma força envolvida, certo? Então, isso aqui tem que ser... essa afirmativa está errada, porque tem que ter alguma força que faça com que ele tenha essa trajetória curva. A B, em um corpo em repouso ou em movimento uniforme em relação ao mesmo referencial, não existe ação de forças. Isso aqui é uma coisa mais conceitual, mas, tipo, por exemplo, num corpo que está em repouso numa superfície, tá paradinho ali bonitinho, vai ter a normal e a força-peso, e elas vão se cancelar, certo? Mas é um detalhe, assim, conceitual, mas não, tipo, só porque elas se cancelam não quer dizer que elas não existem, assim, que a ação não existe. A força, ela tá lá, é só que tem outra força que tá contrabalançando esse efeito. Mas a ação dela ainda existe.
Daí a C, a força centrípeta é responsável por manter a resultante das forças igual a zero. Isso aqui tá errado, porque a força centrípeta é a que é responsável pela trajetória curva, né, no movimento circular uniforme. Isso quer dizer que, como a gente viu na A, a resultante não pode ser zero porque está mudando a velocidade. D. A ação de uma força sobre o corpo não necessariamente altera seu estado de movimento. Essa aqui é a certa, certo? Pelo que eu expliquei aqui. Porque se a ação da força for contraposta com outra força, os efeitos podem se cancelar, apesar delas ainda estarem agindo no corpo, e daí não necessariamente ela vai alterar o estado de movimento. E aqui toda ação tem uma reação que resulta na mudança de estado de movimento de um corpo. Isso está errado porque aqui é mudança de estado de movimento. Após estudar a terceira lei de Newton, o estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, marque a alternativa correta. O estudante está correto, sendo esse um tipo de problema que Newton não conseguiu resolver. Isso aqui está errado, tá? O estudante está errado, porque aqui a gente já pode descartar isso aqui também. Porque, assim, um par ação e reação, cada força nesse par age num corpo diferente, certo? Uma das forças vai ser a força que o cavalo exerce sobre a carroça, que ela age sobre a carroça daí, e a outra vai ser a força que a carroça exerce no cavalo, que age sobre o cavalo. Então, como elas estão agindo em corpos diferentes, elas não se anulam, certo? Daí a gente fica entre a B e a D. No caso, a D é a mais correta, porque é a que toca mais no problema mesmo, no que está errado assim, na afirmação dele. A B, ela pode ter alguma chance de confusão, porque ela fala sobre a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo, que é responsável pelo movimento. E, de certa modo, ela está certa, porque, por exemplo, se não tivesse atrito entre as patas do cavalo e o solo, as patas iam deslizar e ele não ia conseguir empurrar, assim. Então, essa parte está certa, mas não é o que ele errou, assim, no caso. Certo? Eu não sou muito fã dessas questões que tem uma mais certa, assim, mas o Enem adora essas questões, então não tem muito o que fazer. E aqui a última: um corpo é deixado em repouso sobre o piso horizontal de um elevador que sobe acelerando, podemos afirmar que a força normal é exercida sobre esse bloco. Essa aqui a gente vai ver agora um pouco mais na apresentação. E então eu vou deixar para explicar agora, então. Ok. Certo. Então. Agora a gente vai ver várias aplicações das leis de Newton que vocês viram na aula passada. E a gente vai usar elas para descrever vários sistemas diferentes. Eu peguei alguns exemplos ali da apostila de vocês, então se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem dar uma olhada ali. Mas basicamente isso aqui vai ser uma aula de exemplos para dinâmica, assim, para leis de Newton, ok? O que a gente vai ver? A gente vai ver primeiro a questão dos elevadores, da força normal e como ela muda quando sobe, quando desce. A gente vai ver exatamente o que aquela questão estava perguntando. Depois a gente vai ver roldanas, que são esses rolinhos que tu pode passar a corda e mudar de direção, ou fazer, ajudar a levantar um objeto e tal.
Depois a gente vai ver vários tipos diferentes de sistemas com bloquinhos, que envolvendo cordas ou mais de um bloco, coisas assim, de como resolver esse tipo de problema. E daí a gente vai ver um pouco do plano inclinado, que é uma questão bem importante da gente entender. Tá. Primeiro, num elevador, claro, quando a gente está parado em cima de uma superfície, a normal e o peso são iguais, certo? A gente está parado, está em repouso, o peso tem que ser contrabalançado por alguma força, essa força é a normal. E essa normal aqui, ela corresponde à interação dessa superfície com o bloco. É a superfície empurrando o bloco que está tentando cair, certo? Só que quando a gente está acelerando ou desacelerando num elevador, subindo, descendo, parando, o que acontece? A gente vai ter que ter uma aceleração para fazer esses movimentos. Então vai ter que ter uma força resultante não nula, o que quer dizer que alguma dessas forças tem que mudar de forma que elas não se cancelem mais, tá? No caso, a força que muda é a força normal, tá? Assim, o peso, ele não muda, porque o peso é a interação da Terra com o corpo, tá? Essa interação é dada pela força gravitacional, que é a distância, ela não é afetada pela presença aqui da superfície e tal. A gente sabe que o peso vai ser constante e igual a mg, tá? O que vai mudar vai ser essa normal, que essa normal representa o chão do elevador empurrando o corpo, certo? Então, o que a gente vai ter? Imaginem que vocês estão entrando num prédio e vocês querem subir, sei lá, para o 7º andar. Vocês entram no elevador, inicialmente vocês estão nessa situação aqui, que a normal e o peso se cancelam. E daí tu quer subir, tá? O que acontece? Tu tava com uma velocidade nula e tu quer passar para uma velocidade para cima. Para que isso aconteça, tu precisa ter uma aceleração para cima, certo? E se tu tem uma aceleração para cima, isso quer dizer que a força resultante tem que ser para cima. E isso quer dizer que a normal tem que ser maior do que o peso, certo? Faz sentido, né? Tu pensa, vocês entram no elevador, apertam lá o botão do andar que vocês querem, e daí ele começa a subir e vocês sentem essa normal a mais. Vocês sentem o elevador empurrando os pés de vocês para cima, certo? Daí, quando vocês chegam perto do andar que vocês querem, vocês tinham uma velocidade para cima. Vocês estão subindo, certo? E vocês querem parar em algum lugar. Vocês querem cancelar essa velocidade que vocês têm. Isso quer dizer que vocês vão ter que ter uma aceleração contrária à velocidade para tirar essa velocidade, certo? O que isso quer dizer é que a aceleração tem que ser para baixo. E, de novo, como só a normal muda, a normal ela baixa e a gente fica com a normal menor do que o peso. Faz sentido se vocês pensarem assim em termos de inércia. É que nem quando um carro freia e vocês ficam andando um pouquinho a mais. No caso, o elevador parou e vocês ainda sobem um pouquinho até vocês perderem essa velocidade
e entrarem em repouso de novo. Então vocês vão ter uma normal menor, dá para sentir que o elevador está empurrando menos. E daí, nesses outros dois casos, é exatamente a mesma coisa, tá? Aqui o descendo acelerado é quando tu entra no elevador lá no 7º andar para descer, certo? Tu começa com a velocidade nula e tu quer uma velocidade para baixo, certo? Então, tu vai ter que ter uma aceleração para baixo, certo? E isso acontece se a normal é menor do que o peso. E vocês sentem que quando começa a descer, vocês meio que flutuam um pouco. Não literalmente, mas dá para sentir a força diminuindo, assim. E daqui o descendo retardado vai ser que vocês estão descendo no elevador e daí chega perto do térreo e vocês querem parar. Vocês querem ter uma velocidade nula. Se vocês tinham uma velocidade para baixo e vocês querem parar, então a aceleração tem que ser para cima. Então a normal tem que ser maior do que o peso, certo? De elevador é mais ou menos isso. Isso é uma questão que é bem típica de Enem. Uma coisa, é bem comum que a questão seja dada do tipo, tem uma pessoa em cima de uma balança dentro do elevador, certo? E daí perguntarem, o que a balança vai mostrar? Vai aumentar, vai diminuir o peso mostrado? E daí aqui vocês têm que notar que a balança, ela mede, na verdade, a força normal, tá? Ela mede a interação dos teus pés com ela, certo? É importante de notar isso aqui, porque é o tipo de questão conceitual que às vezes se confunde. Certo? Ok. Então agora a gente vai passar para roldanas. Ou polias também. Dá para chamar de polias. As roldanas, elas são essas rodinhas que fazem com que tu possa passar uma corda. E daí, no caso, a gente tem dois tipos, certo? A gente tem roldanas fixas e roldanas móveis. As fixas são as que nem essa aqui da figura. Elas estão presas num suporte que não se mexe, certo? Então, quando a corda passa por aqui, o que acontece? Aqui a pessoa está puxando com uma força F, certo? Essa força F, ela é transmitida pela polia, e daí aqui quando ela chega, ela troca de direção. Vocês percebem que antes a força F está para baixo, e daí agora ela está para cima. E daí quando ela chega aqui, essa força F vai ser usada para levantar o corpo, que tem aqui o seu peso, certo? Então, as fixas, o que elas fazem? Elas mudam a direção e o sentido da força, sem mudar o tamanho da força. Essa força F aqui, que está aplicada nesse corpo, é exatamente a mesma força F que a pessoa está fazendo aqui, certo? Mas a gente tem outro tipo de roldana, que é a roldana móvel, certo? Que daí a roldana em si, ela não está presa no suporte, ela está só encaixada aqui na corda, certo? E uma das pontas da corda está presa num suporte fixo, certo? Então, o que vai acontecer, certo?
a gente tem aqui um corpo com um peso, P, e daí esse peso vai causar uma tensão na corda, certo? No caso, um lado da corda vai sustentar metade do peso e o outro lado vai sustentar a outra metade, certo? Daí essa roldana ela tá livre para se mexer, subir, descer. E por que isso é importante? Porque isso permite que, se a gente fizer uma série dessas roldanas, a gente diminua um monte a força que a gente tem que fazer para levantar essa massa. Por exemplo, se vamos fazer assim, tem uma roldana fixa aqui, certo? E daí aqui tem uma pessoa puxando a corda. Se tu tem uma roldana móvel, tu só vai precisar levantar metade do peso que tu normalmente teria que fazer. Se tu pôr uma série de roldanas móveis, tu vai diminuir cada uma metade, certo? E isso facilita muito a nossa vida para levantar pesos, guindastes, coisas assim, alguns funcionam desse jeito. Isso aqui é conhecido há muito tempo, foi descoberto pelos gregos, na verdade, que já usavam esse tipo de coisa para levantar materiais. Então, agora a gente vai fazer um exemplo do tipo de questão que geralmente aparece se a gente tem uma questão de roldana, certo? A gente vai ter um peso aqui, no caso é um peso de 200 newtons, e a gente quer levantar o bloco a uma velocidade constante. Velocidade constante quer dizer que a força total sobre o bloco tem que ser zero, certo? Então, aqui, a força que a corda tem que estar fazendo tem que ser 200 newtons, certo? Isso quer dizer que ela vai puxar a polia para baixo com 200 newtons, aqui, que essa é a tensão na corda. E o que isso vai fazer é fazer com que metade do peso seja sustentado por cada um desses lados, certo? Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter aqui 100 newtons e aqui 100 newtons. E daí aqui a força vai ser de 100 newtons e a outra metade vai ser sustentada por aquele apoio lá, certo? Então a gente já diminuiu pela metade a força que a gente precisava fazer. Daí se tu põe outra polia, tu vai fazer a mesma coisa. Vai ficar, no fim das contas, 50 newtons aqui, que vai causar 50 newtons aqui de tensão. E daí aqui também vai ser 50 newtons sustentados por esse suporte. E de novo aqui 25 newtons, 25 newtons. E daí aqui o detalhe é que essa polia, tomem cuidado na hora de olhar, isso aqui é uma polia fixa, certo? Então ela não vai fazer nada com o tamanho da força, ela só vai trocar a direção para deixar mais fácil para a gente puxar, certo? Então no fim das contas a gente vai ter aqui uma tensão de 25 newtons. E daí a força que a pessoa tem que fazer vai ser 25 newtons também. Certo? Não é complicado, né? Cada polia móvel tu corta pela metade e faz sucessivamente. Repara se alguma das polias é fixa em vez de móvel, para não confundir. E daí tá aí a resposta. Certo? Agora,
Agora a gente vamos fazer alguns sistemas com bloquinhos, certo? A gente viu na segunda lei de Newton que a força que a gente usa para a força resultante no sistema, certo? A força resultante tem que ser igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, a questão é como a gente faz quando a gente tem mais de um corpo sendo empurrados ou puxados ou o que quer que seja, assim. Nesse caso aqui, é mais tranquilo de ver, porque do ponto de vista da força, isso aqui, eles estão sendo comprimidos um contra o outro, então essa superfície, eles não vão se mexer nessa superfície. Do ponto de vista da força, é equivalente ter um corpo de massa A e um corpo de massa B e ter um corpo com massa MA mais MB, certo? Isso aqui é equivalente. Então, no caso, o que a gente vai ter aqui é que a força resultante, que é essa F aqui, vai ser igual a MA mais MB vezes a aceleração do sistema, certo? Então, na verdade, o que tu pode pensar, assim, é que tu tá usando uma parte da força para empurrar a massa A e a outra parte para empurrar a massa B, de forma que as duas tenham a mesma aceleração, certo? Porque elas estão se movendo juntas, então elas têm que ter a mesma aceleração. Daí, no caso, o que vai acontecer? Tu tem a força F aqui, e daí tu vai ter uma força que A exerce em B, vamos chamar de, sei lá, FAB, que é a força que empurra esse bloco B. E a gente vai ter a reação dessa força de mesmo tamanho, certo? Então, vamos tomar cuidado aqui quando a gente fala das forças resultantes, porque uma coisa é a força resultante que tem sobre o sistema como um todo, que no caso é essa força F que está sendo aplicada. Tá? Outra coisa é a força que está sendo aplicada em um dos blocos, certo? Se por acaso alguma questão perguntar qual é a força exercida por A em B, vocês vão ter que achar isso aqui, certo? No caso, o que vocês têm que fazer numa situação dessas? Vocês calculam primeiro, sabendo o A e as massas, que geralmente vão ser dadas, vocês primeiro calculam a aceleração, certo? E daí depois, vocês podem encontrar que FAB tem que ser igual a massa do B vezes a aceleração. Por que isso? Porque se tu considerar só o corpo B, ele está sofrendo a ação de só uma força, que é essa força que A está empurrando nele, certo? E essa força, ela também obedece às leis de Newton, tá? Que daí ela vai... Como a gente está considerando só o MB, a gente usa só a massa de B daí. E essa aceleração tem que ser a mesma aceleração que a gente calculou para o sistema inteiro, né? Porque eles estão se mexendo juntos. Então, se tu quiser descobrir isso aqui, tu primeiro calcula aqui a aceleração a partir da força e das massas, e daí depois tu usa essa aceleração para encontrar essa força aqui. No caso, isso aqui é um para-ação e reação, e dá para ver que elas são opostas, mas elas agem em corpos diferentes. Uma é o A empurrando o B para frente, o outro é o B empurrando o A um pouco para trás, assim. Certo? Daí aqui no segundo exemplo, na verdade, o que a gente vai ter é praticamente a mesma coisa, assim. O que vai ser diferente? A gente tem essa corda aqui,
que em vez dos corpos estarem em contato direto, eles vão se relacionar por meio da tensão na corda, tá? A tensão é essa força que a corda exerce para puxar o B e o A, certo? Como a gente faz para resolver questões desse tipo? Se eles te deram o F aqui. A mesma coisa que a gente fez pro outro sistema. A força resultante aqui, que aqui a força resultante do sistema F, vai ser igual a MA mais MB vezes a aceleração. A mesma coisa. É uma força puxando essas duas massas ao mesmo tempo. Elas estão se movendo juntas por causa da corda, então elas têm que ter a mesma aceleração. Então, no fim, a força resultante, a força total sobre o sistema, tudo isso aqui, vai ser igual à soma das massas vezes a aceleração. Agora, se tu olhar só um dos blocos, a gente vai ter, por exemplo, vamos pegar a força em A aqui. A força que A está sofrendo é só essa tensão. Então, o que a gente vai ter que T vai ser igual a MA vezes a aceleração que a gente calculou aqui nessa primeira parte, certo? Então, tomem cuidado quando vocês forem calcular, para vocês prestarem atenção à força resultante do sistema todo, usa a massa do sistema todo para calcular a aceleração. Se tu quer a força que está agindo em um corpo, daí tu usa a massa desse corpo vezes a aceleração, certo? Todos os elementos do sistema, eles vão obedecer às leis de Newton por si só, e o sistema como um todo também vai fazer isso, certo? Aqui mais um exemplo, que na verdade é bem parecido com o segundo exemplo da outra, que a gente tem aqui. A gente tem um corpo B com peso PB aqui. E esse corpo ele está puxando o A através dessa corda aqui. Essa corda ela tem uma tensão que segura o B e está puxando o A junto com ele, certo? Aqui a gente tem uma polia para trocar de direção às forças, mas na verdade o sistema em si é exatamente o mesmo do que a gente tinha aqui, tá? A gente tem uma força, tem duas massas com uma corda e a tensão entre elas, certo? Mas vai funcionar exatamente do mesmo jeito que a gente tinha no outro. Daí, no caso, a força resultante do sistema vai ser o peso. A força resultante vai ser o peso do B. E isso aqui tem que ser igual a MA mais MB vezes a aceleração. E daí, com isso, vocês podem calcular a aceleração do sistema todo, certo? Tanto A quanto B vão ter essa aceleração. E daí depois, se vocês precisarem calcular a tensão, daí vocês isolam uma das partes. No caso aqui o A é mais fácil porque ele está só sofrendo a ação da tensão. Tipo, vocês até podem se perguntar, mas e o peso do A e a normal? Mas aqui o peso e a normal eles vão se cancelar. Então a força resultante no A só vai ser essa tensão aqui. E daí tu pode usar T é igual a MA vezes essa aceleração que tu calculou aqui, certo? E daí com isso tu encontra os valores de todas as forças aqui no sistema. Agora,
aqui a gente tem uma coisa um pouquinho diferente, que é um bloco sendo sustentado por duas cordas, certo? Que formam um ângulo θ com essa superfície aqui que tá segurando as cordas. Aqui, o que vai acontecer, certo? A gente tem o peso para baixo, e daí cada corda vai ter uma tensão, certo? Daí agora, vamos desenhar aqui pro lado um pouquinho, para ficar mais fácil. Mas o que a gente vai ter? Deixa eu trocar de cor aqui. A gente tem essa tensão T. E a gente vai poder separar essa tensão em componentes, que nem a gente faz no plano inclinado, por exemplo. A gente vai separar numa componente vertical, o TY, e uma componente horizontal, que é o TX, certo? Lembrando que a gente tem outra corda aqui com a mesma coisa, certo? A gente tem outra força aqui, outro TX e mais um TY, certo? Então, o que vai acontecer? Aqui é onde está tendo as forças horizontais, a tensão horizontal de uma corda e da outra corda, elas vão se cancelar, certo? As duas estão sendo aplicadas aqui no mesmo ponto e elas é uma para cada lado, as tensões têm tamanho igual, então a componente horizontal tem que ter o mesmo tamanho. Elas vão se cancelar. Agora, o TY é diferente. Aqui a gente tem aqui o peso, certo? E daí o que a gente vai ter? De um lado, a gente vai ter 2 TY, porque são das duas cordas, vai ser igual ao peso, porque está em repouso isso aqui, paradinho. Então, o valor de TY tem que ser igual a metade do valor do peso desse corpo, certo? No caso também, isso aqui, se vocês lembrarem da decomposição de vetores que a gente fez, tanto na questão lá da cinemática, com as velocidades horizontal e vertical, vocês devem lembrar que aqui a gente vai ter um ângulo θ lá. Daí aqui é a tensão, Tx e o Ty. Daí nesse caso aqui, vocês lembram, seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E isso aqui vai dar TY. Cuidado, porque nesse caso aqui, o TY é o cateto oposto, que ele está do outro lado do triângulo, sobre T. E daí a gente encontra que TY vai ser igual a T seno de θ. Ok? Então, tá, mas o que a gente faz com essa informação? Tá? Isso aqui é importante quando a gente está tentando levantar pesos ou sustentar pesos e a gente tem um ângulo envolvido nas cordas. O que vai acontecer, certo? Quando a gente tem uma caixa só e as duas
componentes, as duas cordas estão na vertical, a gente vai ter que, nesse caso aqui, a tensão é igual a Ty. Então, isso aqui vai ser igual a P sobre 2. Cada corda está sustentando metade do peso. A gente tem só a componente vertical, porque a corda está na vertical. Então, a tensão é P sobre 2, certo? Agora, se a gente começa a afastar as cordas e a gente abre esse ângulo aqui, o que vai acontecer? Ty vai continuar igual, certo? Ty é igual a P sobre 2. Isso aqui é independente do ângulo, certo? Mas, o que vai acontecer? A gente tem um Ty agora, Ty, que está do mesmo tamanho que tinha aqui antes, mas a tensão agora ela tem um componente horizontal, certo? Então, essa tensão aqui vai ser maior do que Ty. Porque a gente está gastando um pouco dessa tensão para ser aqui a tensão horizontal. A gente está meio que desperdiçando um pouco da força por causa desse ângulo. E como essa componente é a mesma em todos os casos, a gente vai ter que aumentar o T para compensar essa perda de força que não está sendo usada. E o que acontece? Quanto maior o ângulo que tu vai ter, maior vai ser a componente horizontal do negócio. E maior vai ter que ser a tensão para a gente sustentar essa caixa. Então, agora aqui com 30 graus, por exemplo, tu precisa de um T muito maior para ter uma componente vertical igual, porque a gente está gastando muito desse T na componente horizontal, certo? E isso explica por que imaginem se fosse tipo uma corda assim. Você ia precisar de um esforço gigantesco para levantar o bloco, né? Ok. Agora, mais um exemplo aqui. A gente tem a máquina de Atwood, não precisa lembrar o nome, tá? Não se preocupe. Que, na verdade, é mais um exemplo de um sistema com bloquinhos e polias, que, na verdade, é bem similar ao que a gente fez já, certo? Aqui a gente tem um bloco com a massa maior do que a do outro, e cada um tem o seu peso aqui. Então, no caso, aqui, o que vai ser a nossa força resultante, certo? Força resultante. Essa força resultante, nesse caso aqui, tem que cuidar, vai ser P1 menos P2. Por que isso? Porque aqui, pensem... Pode parecer meio confuso, porque os pesos dois apontam para baixo, né? Então, são vetores com a mesma direção, mesmo sentido. Então, por que a gente está usando o sinal de menos aqui? Mas aí a gente tem que lembrar que a gente tem uma polia fixa aqui. E que essa polia está invertendo a direção de ação da força, no caso. Então, na verdade, isso é bem equivalente a quando a gente tem um sistema assim, ó. M1 com uma força 1, e daí a outra massa M2 com uma força 2, certo? Porque, na verdade, se tu olhar o sistema como um todo, o que a gente vai ter são ações opostas de cada uma dessas forças. Essa força vai tentar puxar para baixo aqui e para cima aqui, e essa força vai ter o efeito contrário. No caso, aqui, a gente é P1 menos P2 porque a gente sabe que a massa 1 é maior. Assim, mas sempre vai ser pro lado, o positivo vai ser o lado com o maior peso aqui. Certo? E daí isso aqui vai ser exatamente como a gente fez antes.
M1 mais M2 vezes a aceleração do sistema como um todo, certo? Eles têm que estar acelerando juntos, porque eles estão ligados pela corda, então eles têm que se mover como uma unidade, assim. E daí, caso a gente queira calcular a tensão, daí a gente vai ter que fazer, por exemplo, pega o M1 aqui. A força total no M1 vai ser M1 vezes A, certo? Lei de Newton, segunda lei de Newton. Isso aqui tem que ser igual a P1 menos T, certo? Porque a força resultante nesse bloquinho vai ser o que sobra depois que a tensão tira um pouco do efeito do peso, certo? Menos a tensão. E daí, como a gente sabe as massas e a gente calculou a aceleração aqui, daí a gente pode descobrir qual é a tensão nesse bloco. E daí vai ser essa mesma tensão aqui nesse outro bloco, certo? Vamos então fazer um exemplo com os números para a gente fixar melhor o que está acontecendo aqui, certo? Primeiro, a gente tem dois blocos. Bloco 1 tem massa de 3 kg, então o peso vai ser igual a M1G, peso 1. E isso aqui vai ser igual a 3 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que dá 30 newtons. A gente faz a mesma coisa para o bloco 2, e daí a gente vai encontrar que P2 é igual a 20 newtons, certo? Então, a força resultante do sistema vai ser igual a 30, é a diferença dos pesos, né? 30 menos 20, que vai dar 10 newtons. Essa aqui é a força que está agindo no sistema como um todo, certo? Então, isso aqui vai ter que ser igual a M1 mais M2 vezes a aceleração. A gente sabe as massas. M1 é 3 kg, M2 é 2 kg. Então, essa soma aqui vai dar... A gente vai ter 10 newtons é igual a 5 kg, que é a massa total dos dois blocos, vezes a aceleração. Então, a aceleração, basta dividindo 5, vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Tá, agora a gente tem a aceleração com que os blocos estão se movendo. Como é que a gente faz para encontrar a tensão que tem nessa corda? A gente sabe o peso, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente isola um dos blocos e calcula usando a lei de Newton para esse bloco. Que daí a gente vai ter que a força resultante vai ser igual a M1, força resultante no bloco 1, certo? M1 vezes a aceleração. E isso aqui tem que ser igual à diferença entre o peso e a tensão, certo? A diferença do peso, o que a gente faz? A gente primeiro calcula esse M1 vezes A, que a gente sabe que M1 é 3 kg, vezes 2 metros por segundo ao quadrado. E isso aqui vai ser igual ao peso do bloco 1, que é 30 newtons, menos a tensão. Isso aqui a gente calculando vai dar 6 newtons, lembrando que newton é quilograma por metro, vezes metro por segundo ao quadrado. Então a gente vai ter que 6 newtons é igual a 30 newtons
menos t. E daí isolando t, passando de um lado para outro as coisas, a gente vai encontrar que a tensão é 24 newtons. Se vocês quiserem, dá para checar contra esse bloco aqui. Às vezes é bom de fazer para testar, para ver se está fechando os números todos e checar se tu fez certo, se não tem nenhum erro. Vocês podem pegar essa tensão aqui e ver se fecha com a força que é para ter usando a aceleração. No caso, fecha porque aqui a gente vai ter a tensão de 24 para cima, o peso de 20 para baixo, então vai ter uma força resultante de 4 newtons, que é exatamente o M2 vezes essa aceleração aqui que a gente achou. Ok. Por último, nessa parte, a gente vai ver o plano inclinado, que vocês já devem ter visto um pouco na aula com o professor Rodrigo, e que a gente vai ver um pouquinho mais detalhes bem direitinho para a gente conseguir fazer exercícios. Aqui nesse caso, o que a gente vai ter? A gente tem um bloco em cima de uma superfície que tem um ângulo com a horizontal, certo? E daí, nesse caso, a gente tem um pequeno problema para calcular as coisas, porque o peso e a normal eles não estão na mesma direção, certo? O peso ele está apontando para baixo, mas a normal está perpendicular à superfície aqui. Então, como é que a gente faz para encontrar a força resultante, os componentes e tal? Primeiro, o que é mais conveniente nesse caso aqui é a gente usar um referencial, usar eixos XY que não estão horizontal e vertical. Porque o mais útil aqui pra gente é considerar as coisas da perspectiva do bloco, certo? É como se a gente girasse o referencial para se adequar ao ponto de vista do bloco. Então, o que a gente vai fazer é traçar os eixos x e y aqui, nessas linhas, certo? Aqui, x. E daí, o que a gente vai ter? A gente vai ter um n que está na direção y, aqui, e um p que está meio na diagonal. Mas isso aqui a gente sabe decompor, certo? O que a gente faz? Primeiro, isso aqui não é exatamente óbvio, mas vocês vão ver em semelhança de triângulos, eu acho, em algum momento na geometria. Não sei se vocês já viram. Mas dá para demonstrar, eu não vou fazer isso agora, que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo θ que a superfície está, certo? Uma vez que a gente sabe qual é o ângulo que o P tá, a gente pode calcular as componentes desse P nesse referencial XY que a gente tem aqui, que vai ser um PY e um PX, certo? Como é que a gente decompõe os vetores? Lembrando aquele macete de trigonometria, o SOHCAHTOA. O que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo retângulo. Aqui o lado maior é o P, esse lado aqui é o PY e aqui é o PX. E a gente tem esse ângulo θ aqui. Daí, se vocês lembram a definição lá dos senos e cossenos, a gente tem que o seno de θ vai ser igual ao oposto sobre a hipotenusa.
hipotenusa. Isso aqui no triângulo que a gente tá estudando, lembrando que os catetos são esses lados menores aqui, e a hipotenusa é o lado grande. O cateto oposto é o que está do outro lado em relação ao ângulo, e o adjacente é o que está do ladinho do ângulo. Aqui o oposto vai ser o PX, e a hipotenusa vai ser o P. Então o que a gente vai ter é que PX vai ser igual a P seno de θ. Certo? E daí a gente faz a mesma coisa pro cosseno. Isso aqui vai ser o adjacente sobre a hipotenusa, que vai ser igual a PY sobre P. E daí a gente vai ter que PY é igual a P cosseno de θ. Tá, então a gente sabe quais são essas componentes. Agora o que a gente faz? A gente sabe que o corpo ele não está pulando para fora do plano, então a normal e o peso, essa componente y do peso, tem que ser iguais, certo? Então, a partir do próprio peso e do ângulo, a gente consegue encontrar a força normal que tem aqui. Agora, por que a gente vai querer fazer todas essas coisas, além de resolver a questão? Por enquanto não é muito útil, mas, por exemplo, se tu fizer... Tem questões, por exemplo, de atrito, que envolvem plano inclinado, em que tem mais uma força aqui, que é a força de atrito, que ela vai ser oposta ao PX. E essa força de atrito, ela depende, a gente vai ver na próxima aula, ela depende da normal e vai depender do tamanho do PX, se é um atrito estático ou cinético, a gente vai ver o que isso significa depois. Então, tu precisa saber calcular o PX, o PY e a normal para conseguir encontrar essa força de atrito. E também vai ser útil depois, quando vocês forem calcular trabalho de uma força, vocês precisam saber decompor aqui o PX, por exemplo. Mas isso vocês vão ver mais tarde, ok? E daí, essa parte aqui é mais um adendo, um extra, assim, porque na verdade vocês já viram força elástica e a força centrípeta que tem no próximo slide. Vocês viram na aula do professor Rodrigo, então eu também não vou ficar repetindo muito. Só dando uma revisada, a força elástica é uma força que ela aparece quando tu deforma um corpo elástico, como uma mola, por exemplo, e daí ela vai se opor a essa deformação. Um corpo elástico, ele vai tentar voltar à sua forma original, certo? E daí, no caso de uma mola, essa força, se tu deslocar, por exemplo, aqui para a esquerda, a força elástica vai ser para a direita, certo? E daí, essa força elástica, ela vai depender do tamanho dessa deformação. Quanto mais tu aperta a mola, mais força ela vai fazer contra a tua mão, por exemplo. E daí, aqui, na verdade, esse slide é mais só para vocês terem a expressão, que a gente chama de lei de Hooke, mas a expressão para força elástica, porque algumas questões às vezes pedem, e eu percebo que não tinha na apostila ou nos slides ali do Rodrigo, que eu acho que é bom ter, nem que seja só para referência, assim. E o mais relevante, assim, é essa constante aqui, que é a constante elástica da mola, que é a constante de proporcionalidade aqui entre a força e a deformação.
E essa constante elástica ela vai ser uma medida de quão dura é a mola, o quanto que ela resiste à deformação. Quanto maior esse K, mais difícil vai ser de apertar a mola. E aqui é mais só para vocês terem essa definição, porque essa constante ela aparece depois quando vocês forem ver a parte de energia, que forem calcular qual é a energia que é estocada na mola quando tu aperta. Mas isso é só um extra. E aqui também a força centrípeta, que isso aqui vocês também já viram na aula de movimento circular uniforme. Então, isso aqui era mais só para caso confunda vocês, porque eu acho que nessa aula vocês falaram de aceleração centrípeta, mas não de força centrípeta. E daí aqui nesse caso é mais só para vocês saberem que é literalmente só pôr um M na frente. Mas se você é mais para vocês não se confundirem caso apareça em alguma questão. Certo? Ok. Então agora eu vou passar para a parte de atrito, que a gente viu só um iniciozinho no final da aula. Eu provavelmente vou revisar na aula seguinte de novo, mas vamos passar aqui de novo. Ok. Então, o que é o atrito? Certo? O atrito é uma força que se opõe ao movimento. Ele é um resultado do fato de que os objetos não são tão perfeitinhos quanto a gente finge que eles são na maior parte das equações aqui. E que eles têm essas irregularidades, certo? E essas pontinhas, elas batem umas nas outras quando tu tá movendo o corpo ao longo da superfície. E essas batidas vão tentar empurrar o corpo na direção oposta a que ele está indo, certo? E isso vai ser a força de atrito. Essa força, claro, ela depende do quão forte é a interação entre o corpo e a superfície. Vai depender do material do corpo e da superfície. E também, no caso, ela vai depender não do peso, mas da força normal. Porque lembrem que é a normal que vai nos dar a interação aqui do objeto com a superfície. E faz sentido, né? Porque, por exemplo, um objeto muito pesado vai ter uma normal grande, ele vai estar bem comprimido contra... as pontinhas vão estar mais comprimidas umas contra as outras, vai ser mais difícil de passar delas passarem sem se bater, assim. E vai ser mais forte essas batidinhas. E então, o atrito ele é importante para várias coisas. Na verdade, a gente não consegue se mover sem o atrito. Porque, por exemplo, para caminhar, se a gente não tivesse o atrito com o chão, a gente ia só deslizar pela superfície e não ia sair do lugar. Assim, como se a gente tivesse, sei lá, de patins e não soubesse andar. E daí, no caso, o que faz com que a gente ande é que os nossos pés eles têm um atrito com o chão. Esse atrito ele vai impedir o pé de deslizar e faz com que a gente possa aplicar uma força no chão que mova o nosso corpo para frente. Certo? E isso é para praticamente todas as coisas. Por exemplo, um pneu, tu não quer que ele deslize ao longo da superfície, tu quer que ele role, e para isso tem que ter atrito. Porque se tu tirar o atrito, por exemplo, se tem água, tu vai derrapar e vai perder o controle do movimento, certo? A gente tem vários tipos de atrito. Primeiro é o atrito estático, que é o atrito entre um corpo que está parado e a superfície em que ele está
que ele tá em cima, certo? E esse tipo de atrito, o que ele faz é dificultar o início do movimento. Ele faz com que tu não consiga iniciar o movimento, a não ser que tu aplique uma força de um dado tamanho, assim. Se tu não tiver uma força forte o suficiente, tu não vai conseguir mover o objeto. Como, por exemplo, se tu tentasse mover uma pedra de 100 quilos, tu provavelmente não ia chegar muito longe por causa desse atrito aqui. O atrito cinético é aquele atrito entre o pneu que está derrapando, sabe? É o atrito entre um objeto em movimento e a superfície. E esse atrito aqui, ele é uma constante, na verdade, ele corresponde à força mínima que tu precisa fazer para que o objeto continue em movimento, certo? Por exemplo, se tu, sei lá, empurra um carrinho de supermercado, ele, depois de um tempo, ele vai parar por causa do atrito. Mas se tu fica empurrando, mesmo que de leve, tu vai conseguir manter o movimento. E não vai precisar de tanta força quanto tu precisou para iniciar esse movimento aqui com o atrito estático. E por último, atrito viscoso, que na verdade não é uma questão de superfície, porque ele é entre um fluido e um objeto que está dentro desse fluido. Esse pode ser ar, como a resistência do ar, pode ser água também. Qualquer líquido, gás, coisas assim. E daí, nesse caso, a gente não tem uma superfície, mas a gente tem... não tem uma superfície sólida, assim, mas a gente tem... cada vez que a gente se move no ar, por exemplo, mexendo a mão, a gente está deslocando e batendo nas moléculas que formam, a gente está movendo elas, e a força de reação que elas fazem sobre a tua mão vai ser esse atrito viscoso, certo? Que daí também vai depender do tipo de fluido, se tem alguma interação entre fluido, mas enfim, a parte importante é que é uma resistência, sim, e daí ele vai depender da forma do corpo também, porque dependendo da forma pode ser mais aerodinâmico, por exemplo, pode interferir menos na passagem do fluido. Então a gente vai ver isso mais na próxima aula. E por enquanto é isso. Eu espero que não aconteça de novo esse problema. Mas vejo vocês na próxima aula. Até mais.